Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Mentor de Estudos. Eu me chamo Lucas Abad, sou professor, pedagogo, tenho formações na área jurídica, no direito, na área de gestão, de serviços jurídicos. Sou mestre em educação, doutorando em educação. Eu estou aqui para contribuir um pouquinho mais e junto com vocês a gente construir algum conhecimento a partir das doutrinas que nós vamos ler nesse projeto de leitura doutrinária de direito constitucional, neste momento. Para aqueles que não me conhecem, eu iniciei agora no mês de agosto os meus estudos e a preparação para a magistratura estadual. Então, com base nisso e sabendo que ao discutir a matéria, ao discutir os conteúdos, a falar o direito e compartilhar essas informações, a gente acaba retendo muito mais informações também, em questões de aprendizagem. E o que eu quero trazer para vocês, então, com esse projeto é que a gente possa fazer as leituras em conjunto. Vamos fazer as leituras, então, como se fosse um grupo de leituras. Nós vamos fazer leituras e vamos discutir. Obviamente, nesse início pode não haver alguma discussão, mas eu vou trazer algumas contribuições a respeito das leituras que eu vou fazendo. Então, eu convido vocês a me acompanharem nessa trajetória para que nós possamos construir, então, esse conhecimento. Espero que ele seja válido e sirva para vocês. Eu só vou diminuir aqui, estou com um som de fundo, então vou compartilhar a tela com vocês dos meus livros de doutrina que a gente tem acompanhado durante esses dias. Para a gente seguir, então, os nossos estudos. A gente está no primeiro tópico ainda do direito constitucional. Dentro desse primeiro tópico, então, a gente avançando, a gente vai seguindo, né, os avanços desse primeiro tópico. Deixa eu só organizar aqui a tela. Agora está compartilhando. Beleza. O que acontece? Eu tenho seguido como base, né, o parâmetro ou a base da nossa doutrina, Alexandre de Moraes, certo? Isso foi uma escolha minha de seguir Alexandre de Moraes, de fazer os estudos a partir de Alexandre de Moraes, para que a gente pudesse, então, seguir com o nosso planejamento, com o nosso estudo a partir da doutrina de Alexandre de Moraes. Claro que, de uma forma ou de outra, a gente acaba entrando em maiores detalhes dentro da doutrina e busca outras doutrinas mais simplificadas ou mais descomplicadas, né? Até utilizando o próprio texto, o próprio título do Direito Constitucional Descomplicado, que é muito bom de compreensão. É interessante também a gente partir para outros livros, outras doutrinas que vão nos trazer mais questões esquematizadas. Vocês me permitem, por favor, que eu acompanho a minha leitura com o meu bom chimarrão. Eu falo do Rio Grande do Sul, Uruguaiana. Hoje eu estou em Uruguaiana. Vamos lá. Nesse primeiro tópico, a gente está vendo as questões de teoria da Constituição. Nós vimos que eu estudei ontem, no primeiro dia, teoria da Constituição, constitucionalismo. E nesse tópico, agora, seria Constituição e Constitucionalismo, pelo edital da magistratura. O que a gente tem que ver a partir daqui? A gente não vai entrar nesses tópicos de história da Constituição, porque este é um ponto que ele entra, para mim, aqui no meu cronograma de estudos, ele vai entrar, hoje é o segundo dia, terceira resolução de questões, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º dia. No 10º dia, aí sim, a gente fala sobre a evolução histórica e as constituições anteriores, tá? Mas nesse primeiro momento é necessário que a gente entenda a classificação, que a gente saiba a natureza,
que nós tenhamos a concepção de constituição formal, de constituição material. Então, esses são os pontos, né, que o Alexandre de Moraes vai trazer. Depois, quanto à classificação das constituições também, hoje eu vou me deter um pouquinho mais nisso também. Mas vamos seguindo essa linha de raciocínio de Alexandre de Moraes, a gente vai então para o direito constitucional descomplicado. E aqui eu vou dando sequência então à leitura que foi feita no primeiro dia de estudos. Então aqui vai fazer uma revisão mais sistematizada do que foi estudado e aprofundado numa outra doutrina, como Alexandre de Moraes, como José Afonso da Silva, tá? E aí a gente pode utilizar uma doutrina, então, é o que eu estou fazendo, então, de utilizar uma doutrina um pouco mais simples, uma linguagem mais tranquila de a gente poder entender. Não deixando, obviamente, de fazer as leituras que são importantes dos doutrinadores mais tradicionais, né? Ou mais utilizados. Então, o tópico 2, Constituição, noções iniciais, objeto e evolução. A Constituição, objeto de estudo do direito constitucional, deve ser entendida como lei fundamental e suprema de um Estado, que rege a sua organização político-jurídica. Então, ontem, na leitura, nós percebemos que a Constituição, quando dita num sentido lato sensu, a Constituição é a organização, seria a união, né, entre a constituição de um Estado. Então, quando eu falo uma Constituição lato sensu, uma Constituição no sentido material, a gente está falando de uma Constituição do Estado, formado pelo povo, formado pelo território, formado pelo objetivo que tem esse povo e neste território, né, os objetivos que existem, e pela forma de como isso é feito, é organizado, como essa estrutura política ela acontece. E partindo então para o constitucionalismo, começa lá Estados Unidos, França e tudo mais, o constitucionalismo ele traz a ideia justamente da Constituição, desse sentido formal dessa Constituição, e que essa Constituição, que é o objeto do estudo do direito constitucional, vai ser entendido, então, como diz, como nós temos aqui, como essa lei fundamental que vai reger ou que vai trazer toda a estrutura de organização político-jurídica. Obviamente, pela classificação ali da Constituição, a gente pode ter constituições escritas ou não escritas, mas a Constituição, nesse sentido formal, ela vai nos trazer justamente a organização e uma sistematização de organização político-jurídica e político-administrativa e político-social de um Estado. Tá? As normas de uma Constituição devem dispor acerca da forma de Estado, dos órgãos que integram sua estrutura, pela questão política, judiciária, pela questão político-jurídica, pela questão político-administrativa, vamos dizer assim. Então, toda a organização formal do Estado. Além disso, devem estabelecer as limitações ao poder do Estado, especialmente mediante a separação dos poderes, que a separação dos poderes é a questão do sistema de freios e contrapesos. Os poderes independentes, harmônicos entre si, e que eles vão ter as suas funções típicas, mas também eles terão a sua função atípica, né? Os elementos caracterizadores desse conceito de Constituição ideal de inspiração liberal são os seguintes: a Constituição deve ser escrita, a Constituição ideal de inspiração liberal, a Constituição deve ser escrita, deve conter uma enumeração de direitos fundamentais individuais, dos direitos de liberdade, deve adotar um sistema democrático formal, com a participação do povo na elaboração dos atos legislativos pelos parlamentos. Deve assegurar a limitação do poder do Estado mediante o princípio da divisão de poderes. Então, o alargamento no âmbito de ação do Estado
O Estado atual possui atribuições jamais cogitadas pelo liberalismo clássico. Tem levado esse alargamento do âmbito de ação do Estado, ele tem levado um considerável aumento da importância do direito constitucional nos estudos jurídicos, bem como a tendência de ampliação do seu conteúdo material. Conforme antes referido, as normas de uma Constituição no Estado liberal deviam restringir-se a determinar a estrutura do Estado, o modo e exercício e transmissão do poder e a reconhecer os direitos fundamentais de liberdade aos indivíduos. No Estado moderno, de cunho marcamente social, a doutrina constitucionalista aponta o fenômeno da expansão do objeto das constituições, que tem passado a tratar de temas cada vez mais amplos, estabelecendo, por exemplo, finalidades para a ação estatal. Então, isso explica a tendência contemporânea de elaboração de constituições de conteúdo extenso, constituições analíticas ou prolixas, e preocupadas com os fins estatais, com o estabelecimento de programas e linhas de direção para o futuro, constituições dirigentes ou programáticas. Aí se faz a classificação, então, no sentido sociológico, Constituição no sentido sociológico, político e jurídico. Sociológico, político e jurídico. O direito constitucional não se desenvolve isolado de outras ciências de base social, tais como política, sociologia e filosofia. Maior ou menor grau, essas ciências possuem laços de interconexão, o que permite que sejam construídas diferentes concepções para o termo Constituição, como norma básica de um Estado, a saber, a Constituição no sentido sociológico, Constituição em sentido político e Constituição em sentido jurídico. Na visão sociológica, a Constituição ela é concebida como um fato social e não propriamente como uma norma. O texto positivo da Constituição seria resultado da realidade social do país, das forças sociais que imperam na sociedade em determinada conjuntura histórica, e caberia à Constituição escrita tão somente reunir e sistematizar os valores sociais num documento formal. Documento este que só teria eficácia se correspondesse aos valores presentes da sociedade. Representante típico da visão sociológica da Constituição foi o Ferdinand Lassalle, segundo o qual a Constituição de um país é, em essência, a soma dos valores reais do poder, que nele atuam, vale dizer, as forças reais que mandam no país. Para Lassalle, constituem os fatores reais do poder as forças que atuam política e legitimamente para conservar as instituições jurídicas vigentes. Dentre essas forças, ele destacava a monarquia, a aristocracia, a grande burguesia, os banqueiros e, com específicas conotações, a pequena burguesia e a classe operária. Segundo Lassalle, convivem em um país paralelamente duas constituições, uma Constituição real, que é efetiva e corresponde à soma dos fatores reais de poder que regem esse país, e uma Constituição escrita, ele denomina de folha de papel. Essa Constituição escrita, ou a folha de papel, só teria validade se correspondesse à Constituição real, obviamente, por causa da visão sociológica. Isso é, se tivesse suas raízes nos reais fatores de poder. Em caso de conflito entre a Constituição real, ou seja, a soma de fatores reais de poder, e a Constituição escrita, folha de papel, esta sempre sucumbiria àquela. A segunda visão, então, da Constituição em sentido político. Segunda concepção de Constituição. A concepção política de Constituição foi desenvolvida por Carl Schmitt, para o qual a Constituição é uma decisão política fundamental. Qual seja a decisão política do titular do poder constituinte. Para Schmitt, a validade de uma Constituição não se apoia na justiça de suas normas, mas na decisão política que lhe dá existência. O poder constituinte equivale, assim, à vontade política,
cuja força ou autoridade é capaz de adotar a concreta decisão de conjunto sobre modo de forma da própria existência política, determinando assim a existência da unidade política como um todo. A Constituição surge, portanto, a partir de um ato constituinte, fruto de uma vontade política fundamental e produz uma decisão eficaz sobre o modo e forma de existência política de um Estado. Nessa concepção política de Constituição, então, Schmitt estabeleceu uma distinção entre Constituição e leis constitucionais. A Constituição disporia somente sobre as matérias de grande relevância jurídica, sobre as decisões políticas fundamentais, organização do Estado, princípio democrático e direitos fundamentais, entre outras. As demais normas integrantes do texto da Constituição seriam tão somente leis constitucionais. Interessante, né? Constituição no sentido jurídico. Em sentido jurídico, a Constituição ela é compreendida de uma perspectiva estritamente formal, apresentando-se como pura norma jurídica, como norma fundamental do Estado e da vida jurídica de um país, paradigma de validade de todo ordenamento jurídico e instituidora da estrutura primacial desse Estado. A Constituição consiste, pois, num sistema de normas jurídicas. O pensador mais associado à visão jurídica da Constituição é o austríaco Hans Kelsen, que desenvolveu a denominada teoria pura do direito. Para Kelsen, a Constituição é considerada como norma e norma pura, como puro dever ser, sem qualquer consideração de cunho sociológico, político ou filosófico. Embora reconheça a relevância dos fatores sociais numa dada sociedade, Kelsen sempre defendeu que seu estudo não compete ao jurista como tal, mas ao sociólogo e ao filósofo. Segundo a visão de Kelsen, a validade de uma norma jurídica positivada é completamente independente de sua aceitação pelo sistema de valores sociais vigentes em uma comunidade. Tampouco guarda relação com a ordem moral, pelo que não existiria obrigatoriedade de o direito coadunar-se aos ditames desta moral. A ciência do direito não tem função de promover a legitimação do ordenamento jurídico, com base nos valores sociais existentes, devendo unicamente conhecê-lo e descrevê-lo de forma genérica, hipotética e abstrata. Essa era a essência de sua teoria pura do direito. Desvincular a ciência jurídica de valores morais, políticos, sociais e filosóficos. Kelsen desenvolveu dois sentidos para a palavra Constituição: a de sentido lógico-jurídico e a de sentido jurídico-positivo. No sentido lógico-jurídico, a Constituição significa a norma fundamental hipotética, cuja função é servir de fundamento lógico transcendental da validade da Constituição em sentido jurídico positivo. Essa ideia de uma norma fundamental hipotética não positivada, pressuposta, era necessária ao sistema propugnado por Kelsen, porque ele não admitia como fundamento da Constituição positiva algum elemento real de índole sociológica, política ou filosófica. Assim, Kelsen viu-se forçado a desenvolver o fundamento também meramente formal, normativo, para a Constituição positiva. Denominou esse fundamento de norma fundamental hipotética, pensada pressuposta, que existiria, segundo ele, apenas como pressuposto lógico de validade das normas constitucionais positivas. Essa norma fundamental, hipotética, fundamento da Constituição positiva, não possui um enunciado explícito. O seu conteúdo pode traduzir-se em linhas gerais no seguinte comando, a todos dirigidos: conduzam-se conforme determinado pelo autor da Constituição positiva, ou de forma mais simples, obedeçam à Constituição positiva. Para Kelsen, a norma jurídica não deriva da realidade social, política ou filosófica. O fundamento de validade das normas não está na realidade social do Estado, mas sim na relação de hierarquia existente entre elas. Uma norma inferior tem fundamento na norma superior, e esta tem fundamento na Constituição positiva. Esta, por sua vez, se apoia na norma fundamental hipotética, que não é uma norma positiva posta, mas uma norma imaginada, pressuposta ou pensada. Em sentido jurídico positivo, Constituição corresponde à norma positiva suprema, conjunto de normas que regulam a criação das outras normas. Lei nacional do mais alto grau, a pirâmide,
né? Ou ainda, corresponde a certo documento solene que contém um conjunto de normas jurídicas que somente podem ser alteradas observando-se certas prescrições especiais. Dessas concepções de Constituição, a relevante para o direito moderno é a jurídico-positiva, a partir da qual a Constituição ela é vista como norma fundamental, criadora da estrutura básica do Estado e parâmetro de validade de todas as normas jurídicas, né? Então aqui, ó, um quadro que vai separar o sentido sociológico, político e jurídico. A Constituição, no sentido sociológico, ela é a soma de fatores reais de poder que rege uma nação. Constituição, no sentido sociológico, soma de fatores reais de poder que regem uma nação. Constituição, em sentido político, é uma decisão política fundamental. Óbvio, decisão política fundamental, a concepção política da Constituição. A concepção de sentido jurídico vai falar que a Constituição ela é compreendida numa perspectiva estritamente formal. Então, vamos ler todas elas agora. Sentido sociológico. A Constituição soma dos fatores reais de poder que rege uma nação. Poder econômico, militar, político, religioso, etc. De forma que a Constituição escrita só terá eficácia, isto é, só determinará efetivamente as inter-relações sociais dentro de um Estado quando for construída em conformidade com tais fatores. Do contrário, terá efeito meramente retórico, folha de papel. Quem que fala isso? Ferdinand Lassalle, né? Então, Ferdinand Lassalle, ele vai falar sobre a visão sociológica da Constituição e vai fazer o comparativo lá de uma Constituição que não atende à sua função sociológica, ela é meramente uma folha de papel. Não atende à soma dos fatores reais do poder que rege uma nação, ela é somente uma folha de papel. Constituição no sentido político. A Constituição é uma decisão política fundamental sobre a definição do perfil primordial do Estado, que teria por objeto principalmente a forma e o regime de governo, a forma de Estado e a matriz ideológica da nação, as normas constantes do documento constitucional que não derivem da decisão política fundamental não são legitimadas ou não são Constituição, mas são somente leis constitucionais. Na verdade, são legitimadas, mas como leis constitucionais. Aqui no sentido político, então, vai dizer que existe uma decisão política fundamental para definir o perfil do Estado, que vai ter como objeto a forma, o regime de governo, a matriz ideológica da nação, as normas constantes dos documentos, elas, se não derivarem de uma decisão política, elas não são Constituição, são meramente leis constitucionais. O sentido jurídico, aquele que vai trazer a estrutura da teoria pura do direito de Hans Kelsen, ele vai falar que a Constituição, então, ela é compreendida de uma perspectiva estritamente formal, pensando na norma fundamental do Estado, que como um paradigma de validade de todo ordenamento jurídico, e instituidora da estrutura primacial do Estado. A Constituição, aqui nesse caso do sentido jurídico, ela é considerada como norma pura, como puro dever ser, sem qualquer consideração de cunho sociológico, político ou filosófico. Muito bom, né? Esse direito constitucional descomplicado. Vamos ver o que o José Afonso da Silva ele vai falar dessas questões da Constituição? Peraí, vamos esperar que já vai abrir. Vou deixar esse vídeo separado nesse ponto, que daí a gente continua a leitura. Olha aqui, ó. Então, José Afonso da Silva, quando ele vai falar da Constituição, ele traz os vários significados, né? Como, primeiro, o conjunto dos elementos essenciais de alguma coisa, a constituição do universo, dos corpos sólidos, o temperamento, compleição do corpo humano, uma constituição psicológica, a organização, formação, a constituição de uma assembleia, a constituição de uma comissão. O sentido do ato de estabelecer juridicamente a constituição de dote, de renda de uma sociedade anônima, o conjunto de normas que regem a corporação de uma instituição, a constituição da propriedade, ou a lei fundamental do Estado.
que é o objeto aqui do estudo de direito constitucional. Todas essas concepções, essas acepções são analógicas e exprimem todas as ideias, o modo de ser de alguma coisa. Olha que interessante. E, por extensão, a de organização interna de seres ou de entidades. Nesse sentido é que se diz que todo Estado tem Constituição, é o simples modo de ser do Estado. A Constituição do Estado, considerada sua lei fundamental, seria, então, a organização dos seus elementos essenciais, um sistema de normas jurídicas. As concepções sobre a Constituição. Olha como que vai ser, no caso aqui, a leitura do José Afonso da Silva. Essa noção de Constituição estatal, contudo, não expressa senão uma ideia parcial do seu conceito, porque toma como algo desvinculado da realidade social, quando deve ser concebida como uma estrutura normativa, uma conexão de sentido, que envolve o conjunto de valores. Mas aqui surge o campo de profundas divergências doutrinárias em que sentido se deve conceber as constituições, no sentido sociológico, político ou puramente jurídico. Ele vai trazer o sentido sociológico do Ferdinand Lassalle, que diz que, para Lassalle, então, a constituição de um país é a essência, a soma de fatores reais do poder que regem neste país, sendo esta a constituição real e efetiva, não passando a constituição escrita de uma folha de papel. Outros, como Carl Schmitt, emprestam-lhes sentido político, considerando-as como decisão política fundamental, decisão concreta de conjunto sobre o modo e forma de existência da unidade política, fazendo distinção entre Constituição e leis constitucionais. Aquela que só se refere à decisão política fundamental, estrutura de órgãos do Estado, direitos individuais, vida democrática, etc., as leis constitucionais são os demais dispositivos inscritos do texto do documento constitucional que não contenham matéria de decisão política fundamental. Outra corrente liderada por Hans Kelsen, né, no caso, as vê apenas como sentido jurídico. A Constituição é, então, considerada norma pura, puro dever ser, sem qualquer pretensão. Estou aqui, ó. Sem qualquer pretensão, a fundamentação sociológico, político ou filosófica, a concepção de Kelsen toma a palavra Constituição em dois sentidos. O lógico-jurídico e o jurídico positivo. De acordo com o primeiro, a Constituição significa norma fundamental hipotética, cuja função é servir de fundamento lógico transcendental da validade da Constituição jurídico-positiva, que equivale à norma positiva suprema, conjunto de normas que regula a criação de outras normas, lei nacional de seu mais alto grau. Essas concepções pecam pela unilateralidade. Vários autores, por isso, têm tentado formular conceito unitário de Constituição, concebendo-a em sentido que revele conexão de suas normas com a totalidade da vida coletiva, Constituição total, mediante a qual se processa a integração dialética dos vários conteúdos da vida coletiva, da unidade de uma ordenação fundamental suprema. Busca-se, assim, formular uma concepção estrutural de Constituição que a considera no seu aspecto normativo, não como norma pura, mas como norma em sua conexão com a realidade social, que lhe dá conteúdo fático e sentido axiológico. Trata-se de um complexo não de partes que se adicionam ou se somam, mas de elementos e membros que se enlaçam num todo unitário. O sentido jurídico de Constituição não se obterá se a apreciarmos desgarrado da totalidade da vida social, sem conexão com o conjunto da comunidade. Pois bem, certos modos de agir em sociedade transformam-se em condutas humanas valoradas historicamente e constituem-se em fundamento do existir comunitário, formando os elementos constitucionais do grupo social, que o constituinte intui e revela como preceitos normativos fundamentais, ou seja, a Constituição. A Constituição é algo que tem como forma um complexo de normas escritas ou costumeiras,
como conteúdo a conduta humana motivada pelas relações sociais, econômicas, políticas, religiosas, e como fim a realização dos valores que apontam para o existir da comunidade. E, finalmente, como causa criadora e recriadora, o poder que emana do povo. Não pode ser compreendida e interpretada se não tiver em mente essa estrutura, considerada como conexão de sentido, como é tudo aquilo que integra um conjunto de valores. Isso não impede que o estudioso, de preferência dada perspectiva, pode estudá-la sob o ângulo predominantemente formal, ou do lado do conteúdo, ou dos valores assegurados, ou da interferência do poder. Então não existe uma concepção correta na visão de José Afonso da Silva, certo? Então, vamos pegar também qual é a visão, ou melhor, qual seria o tipo, como que aborda Alexandre de Moraes, que é a nossa leitura paradigma aqui de doutrina, tá? Aqui ele já está na classificação das constituições. A gente vai chegar a um ponto anterior ainda que esse, que ele fala sobre a evolução do Estado, de que forma. Vamos ver se eu consigo pesquisar aqui. Vamos lá. Essa é uma edição de 2014, né? Teria que atualizar ela. Ele já vai entrar direto, ele vai falar sobre o conceito de Constituição direto, ele não vai trazer esses detalhes. Deixa eu ver se na doutrina que eu tenho. Aqui fica mais fácil de procurar. Não, ele traz direto a classificação. Foi aquilo que eu li no primeiro dia da nossa leitura, né? Ok. Então é isso. Alexandre de Moraes não traz bem essa explicação da concepção sociológica, da concepção política e da concepção jurídica da Constituição. Sociológico, político ou puramente jurídico. Vamos ver. Esse é o melhor quadro, então, da questão do direito descomplicado. Então, é o melhor quadro que a gente tem, que ele vai ser do Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, Direito Constitucional Descomplicado, certo? Acredito que a gente não precisa mais entrar em detalhes em relação a esse tema, porque a gente vai agora seguir no próximo vídeo e no próximo tópico, falando sobre a classificação, então, das constituições, que aí para outros concursos, quando pede essa parte inicial, ele é bem tranquilo, assim. E depois a gente vai resolver algumas questões num terceiro vídeo, que daí seria o meu terceiro dia de estudos aqui desse primeiro tópico, certo? Vou voltar aqui com vocês. Muito obrigado. Vamos seguir. Dá uma pausa para o café, dá uma pausa para o chimarrão,
vai no banheiro, dá uma esticada nas pernas, relaxa um pouco a mente, oxigena esse cérebro, come um docinho, alguma coisa de energia para te dar foco de novo, volta, lava o rosto se for preciso, segue para o próximo vídeo e no próximo a gente vai entrar numa parte mais objetiva e fica muito mais fácil de a gente entender. A gente vai compreender então a classificação da Constituição a partir da leitura dessas doutrinas que eu trago para nós aqui fazermos os estudos. Um grande abraço e não te esquece de dar o like, deixa o teu comentário dizendo assisti, não assisti, tá legal, não tá legal, faz assim. Dá a tua sugestão, coloca a tua crítica aqui embaixo. E a partir disso, compartilha esse vídeo, te inscreve aqui nesse canal para a gente continuar conversando. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos. Vai lá dar uma descansada e volta logo, tá? Um abraço, até mais, tchau, tchau.